Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Esse vídeo é um corte de um vídeo completo do Zero to Hero Dataverse em português, que é um evento que está sendo feito e está sendo gravado, onde grandes referências do Power Platform estão ensinando várias coisas sobre o Dataverse. É um curso completo e você pode acompanhar os vídeos completos lá no canal do Vitor Dantas. Eu vou deixar o vídeo que eu fiz esse corte já aqui na descrição para você acompanhar a aula inteira. Neste vídeo, nós vamos ver uma explicação sobre as colunas do tipo texto que estão disponíveis para criar em uma tabela do Dataverse. Então, vamos lá. Mas eu quero criar outras colunas. Pois bem, clico na tabela, clico na área de colunas e aí eu clico para adicionar colunas, tá? E aqui eu tenho os tipos. Então, qual é o exercício que a gente vai fazer hoje? Eu vou dar um nome qualquer aqui, teste, e eu vou fazer um paralelo dos tipos de dados com um formulário que eu criei com todos os tipos de dados. Então, a gente vai ver quais são os tipos e como eles se apresentam em tela no formulário, tá bom? Então, vai lá. O primeiro campo é o campo texto, tá? Que ele traduz para um campo varchar no banco de dados, tá bom? Eu posso definir se é opcional ou se é obrigatório, e aqui eu tenho opções avançadas. A gente não vai falar sobre cada um, mas mais importante aqui é o tamanho, né? Quantos caracteres eu quero permitir o usuário ver ou poder digitar dentro do formulário quando eu expor esse campo no meu formulário, né? Já no formulário, é dessa forma que o campo texto simples se apresenta, né? Se eu coloquei com 100 caracteres e eu começar a digitar bastante aqui, vai chegar uma hora que ele não me permite mais digitar. Então, veja bem, eu faço a modelagem de dados e essa modelagem de dados, ela já me dá funcionalidade de controle dentro do aplicativo. Se eu quisesse fazer isso com o banco de dados SQL sozinho, eu teria que desenvolver esse mecanismo, ou talvez pegar um MVC da vida, plugar no meu banco de dados e pedir para o ASP.NET MVC, para o Visual Studio gerar isso para mim. Mas, como eu estou fazendo o meu modelo via Dataverse, eu não tenho só a base de dados, mas também controle no meu aplicativo, de como funciona, tá bom? O segundo campo que eu tenho na lista aqui é a área de texto. Ele é similar ao campo texto normal, até no tamanho de comprimento, quantos caracteres ele permite, mas eu consigo apresentar esse texto em múltiplas linhas, tá bom? Então, essa é a diferença dos dois, né? Em termos de gravação, de como o dado é guardado no banco de dados, eles são praticamente a mesma coisa. A diferença aqui está na apresentação, tá bom? Próximo da lista aqui, e-mail, né? É um campo texto também, mas como eu defino ele como um e-mail, ele vai me apresentar uma interface que ele já valida se é um e-mail válido, se é um endereço de e-mail válido, tá bom? Eu coloquei um ali no final e ele já falou, isso aqui tá errado, né? Não só ele faz a validação dos dados, mas ele também me dá a opção de clicar aqui se eu tiver um editor de e-mail ou um aplicativo de e-mail configurado. Acho que vocês não estão vendo isso aqui. Ele apresentou a tela do Outlook num outro lugar, mas ele já vai abrir o Outlook com esse endereço aqui já no campo para mim escrever para essa pessoa, né? Na sequência aqui eu tenho o campo URL, que é o endereço de internet, de um site. Ele também vai fazer a validação. HTTP aqui. Ele já formatou para mim como endereço web, tá bom? Da mesma forma, ele coloca aqui no final o botãozinho para poder acessar esse site desde aquele controle, né? O próximo campo na sequência é um símbolo de ação. Não, esse ação aqui não é ação filme de ação, tá, gente? Ou um botão que você amarra uma ação do Power Apps, que seja, sabe? Esse símbolo de ação aqui é a ação da Bolsa de Valores. Então, se eu coloco MSFT e clico no botão, ele vai me abrir a cotação
da ação da Microsoft. Se eu colocasse APPL, ele abriria o da Apple e por aí vai, tá bom? Eu não sei se muita gente usa, mas tá aí, para quem quiser funcionar. Próximo tipo aqui é telefone. Telefone também ele vai tentar formatar e adiciona o botão. Se eu tiver o Skype ou uma ferramenta de VoIP aqui instalado, ele já vai fazer a ligação a partir do aplicativo, tá bom? Vamos lá. Sequência, numeração automática. Esse aqui seria um campo de autonumeração, aonde você pode construir essa autonumeração selecionando o tipo que você quer. Esse aqui seria um número com um prefixo, então se eu digo que isso aqui é um identificador, eu coloco como ID, ele já vai colocar o prefixo, traço, o valor da semente ou do contador, certo? Se eu disser que para começar com 1, ele vai mudar aqui e começar com 1. Eu posso mudar isso para data também, prefixado, ele coloca a data do dia, mais o número, ou eu posso customizar. Se eu colocar personalizado, aí eu posso definir o que é que eu quero ver no meu campo de autonumeração. Então, eu peguei ano, o número da sequência formatado com 4 dígitos. Ah, eu quero colocar um prefixo. Ah, qual é o prefixo? ID, traço, ano, traço, número da sequência. Né? Então, isso aqui já para um maker, você não precisa programar para fazer isso. Para quem vem da era do CRM, às vezes que você quis fazer isso usando um workflow, acontecia sempre de, se o sistema tivesse um número alto de transação, você tinha repetição de ID muitas vezes, porque estava sendo gerado no mesmo segundo. Então, isso aqui resolve esse problema e resolve sem código, né? Vamos lá. O próximo. Então, isso, como que apresenta esse número numeração? Ele não vai carregar na hora que você carrega o formulário. Ele vai ser gerado depois que você salva. Então, se eu pedir para criar um registro aqui, ele vai aparecer em branco, mas a hora que eu salvar aqui, ele faz o cálculo e me mostra já o contador. Beleza? Você não tem como fazer a reserva daquele número, ele só vai comitar e gerar o número a hora que você salva. Eu falei sobre o campo do tipo área de texto, que ele pode ter linhas num componente mais comum, mas existe um outro campo também chamado texto com várias linhas. A diferença desses dois campos é a maneira de que o dado é guardado no banco de dados. O campo área de texto ele permite somente até 4.000 caracteres, aonde esse campo aqui ele permite 1.047.000 e um pouco mais. Né? Então você consegue guardar mais coisas. E aí o legal é que quando você vai no editor de formulário, você tem como usar esse tipo de componente, que é um componente de texto rico, né? Que permite formatação HTML nele, e eu tenho como fazer coisas do gênero, tipo, eu tirei um screenshot aqui da minha tela, eu chego aqui e salvo esses screenshots no meu componente, eu posso editar o tamanho da minha imagem e colocar um pouco mais de conteúdo um pouco mais rebuscado no meu campo, tá? E salvar. Então eu tenho como fazer isso com esse campo, sendo que o campo é limitado com 1 milhão e alguns poucos caracteres, tá bom? Então tem que ter esse cuidado. Eu não vou poder pegar uma imagem ou várias imagens e continuar colocando aqui, vai ter uma hora que vai dar pau. Mas o campo em si permite que a gente faça esse tipo de trabalho. E como que ele guarda? Ele converte essa imagem num valor base string base 64 e grava no banco com esse valor, né? Então,